Bom dia a todos. Mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês nesses primeiros minutos de uma nova semana. Estamos aí ao som de um novo dia, alguns carros andando ainda na rua, apesar da quarentena. Queridos, hoje na série Milagres de Jesus, a gente tem um tema muito importante. Sabe, milagres. O que Jesus tem feito de milagre na sua vida? O que você tem percebido que tem acontecido na sua vida, na vida da sua família, no seu viver? Eu quero ler com vocês um texto do livro de João, capítulo 9. Tá? Abra aí no livro de João, capítulo 9. Nós vamos perceber o seguinte hoje. Nós vamos ver um milagre especial, um milagre diferente. E esse milagre pode e deve fazer parte da sua vida também. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, estamos aqui na quinta-feira, um novo dia, nessa quarentena. Estamos também iniciando esta manhã ao teu lado, ouvindo aí o som do dia. E de maneira muito especial, Senhor, nos ajude a entender de que essa quarentena que o Senhor permitiu que acontecesse não é em vão para as nossas vidas. É para a gente poder parar, pensar, meditar um pouquinho nas coisas dos céus, é para a gente compreender um pouquinho os tempos que têm acontecido e para a gente estar mais próximo do Senhor. Nos dê um bom dia, abra nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Eu não sei se você já leu esse texto, mas esse é um dos textos mais bonitos que eu acho na Bíblia. Por quê? Porque fala de um milagre muito especial. Eu gosto de todos os milagres de Jesus, mas toda vez que eu leio este livro, esta parte do livro de João, este capítulo, isso mexe comigo. A série Milagres de Jesus, que termina nessa sexta e na semana que vem vai ter uma outra série, mas essa série Milagres de Jesus foi justamente por causa deste capítulo, do capítulo 9. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo, compreender e fazer umas aplicações em nossa vida. Talvez, lógico, eu e você não somos cegos de nascença, mas em algum momento estamos ou somos cegos espirituais. E a gente vai fazer algumas aplicações deste texto na nossa vida, tá bom? Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Quando a gente percebe essa primeira parte aqui, esses primeiros 3 versos, os judeus tinham um costume. Quando eles viam alguém sofrendo, mendigo, leproso, eles tinham o costume de dizer: alguém pecou da família e é por isso que eles estão ali carregando os fardos. Sabe, até hoje a gente tem um pouquinho disso. Quando a gente vê alguém sofrendo, alguém muito na miséria, a gente sempre acha: olha, deve ter sido o pai, o pai jogou dinheiro fora, a mãe também não tinha orientação nenhuma, aí coitado, cresceu assim. A gente sempre coloca a culpa em alguém. E em muitos momentos a gente coloca a culpa em Deus. Foi Deus que quis que fulano nascesse assim, que Beltrano nascesse assim. Nasceu doente, nasceu com uma enfermidade que os médicos não conseguem curar. Mas a pergunta, ou aquilo que os discípulos perguntaram, e que às vezes a gente, nos nossos preconceitos também, a gente fala: Senhor, por que fulano nasceu assim, Senhor? Por que eu nasci num lar assim? Por que isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu quero trabalhar, quero crescer e não consigo? Será que é porque eu só quis? Eles perguntam, quem foi que pecou? Os mestres? Quem foi que pecou? Seus pais ou ele? Aí respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestassem as obras de Deus. Queridos, todas as nossas debilidades e as nossas fraquezas
são as oportunidades que Deus tem para trabalhar na nossa vida. Enquanto às vezes a gente foca nas fraquezas e a gente reclama o porquê das fraquezas, das debilidades, pode ser uma debilidade física, pode ser uma debilidade emocional, pode ser uma debilidade financeira. Às vezes você não nasceu em berço de ouro, como a gente costuma dizer, e a gente se reclama, se pergunta, questiona todas essas debilidades, ou por que Deus permitiu que a gente nascesse daquele jeito. Não foi porque Deus quis nos castigar, não foi porque Deus quis castigar os nossos pais. É bem verdade que muitas escolhas nossas trazem consequências. Obviamente, se eu estiver brincando com o perigo, eu posso me machucar, posso machucar o meu filho, posso machucar a minha esposa, posso machucar aqueles que podem ser gerados na minha família, magoá-los. No entanto, não é Deus que intencionou, não é Ele que quis isso. O porquê que acontecem essas fatalidades? É para se manifestar a obra de Deus. É para que Deus possa trabalhar conosco, trabalhar na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo diz assim, que quando ele está fraco, quando ele se sente fraco, e busca o Senhor, aí que ele é forte. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo. E aí a história continua. No verso 6 diz assim: dito isso, Jesus cuspiu na terra e fez com uma saliva um lodo e botou nos olhos do cego e disse: vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer o enviado. E ele lavou e ficou vendo. Note, Jesus ele poderia ter dado uma ordem: seja curado. Ele tinha feito isso em outras coisas, mas ele quis ensinar alguma coisa. Ele disse assim, ele cuspiu no chão, fez um lodo ali com a terra, com barro, misturou. Não vou entrar no mérito se ele estava fazendo uma geoterapia ou outra coisa do tipo, e nem desmerecendo isso, porque Deus deu na natureza e deu sabedoria ao homem de como buscar na natureza os nutrientes necessários para que a gente possa crescer, se fortificar e se restabelecer. Existe uma parte importante da terra, até porque nós viemos da terra, e quando usamos a terra da maneira correta, nós podemos restabelecer o nosso corpo. Mas Jesus, a intenção dele não era simplesmente isso. A intenção dele era: vá no tanque de Siloé, que significava o enviado. Quem era enviado, irmãos? Quem era o enviado de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo não se apresentou para o cego. Ele apenas viu um cego e sabia que era de nascença. Porque os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou? Então, o cego não sabia, não era lá o leproso, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego não sabia que era filho de Davi, não sabia nada. Estava ali sofrendo nos seus temores, nas suas angústias, porque de tantas pessoas falarem que você é pecador, por isso que você é assim, porque você está assim sofrendo por causa disso, a pessoa fica naquilo ali. Realmente eu sou burro, eu sou ignorante, eu não consigo fazer nada na vida, realmente eu não presto para nada, não, ninguém vai confiar nada em mim, porque eu só faço coisa errada. E a pessoa estava assim. E Jesus chegou nele, cuspiu, não perguntou, cuspiu, colocou e vai ao tanque de Siloé, quer dizer, o enviado. E ele foi, lavou lá no tanque de Siloé. O tanque não tinha nada de especial, mas o significado, o enviado, a gente vai entender depois. E aí ele foi curado. E aí no verso 9, olha só, uns diziam: é ele? É aquele cego de nascença? Não acredito. Outros: não, mas parece com ele. É ele mesmo, ele dizia: sou eu. As pessoas, quando veem mudanças na nossa vida, para não acreditarem em Deus, preferem dizer que não é a gente. Preferem dizer assim: não acredito, Moisés, que você mudou assim. Não, mas Jesus me transformou. Não, te transformou, cara? Você está brincando, você está debochando, você está fazendo igual aos outros.
Tem um bando de gente que é ladrão, vai para a cadeia e vira crente. Está querendo enganar a polícia, está querendo enganar o juiz, está querendo sair da pena. Sabe, as pessoas não acreditam que Deus pode usar uma debilidade nossa e transformar e fazer com que a gente fique mais forte do que eles, que não tem debilidade. Este cego tinha uma debilidade. Eu não gostaria de nascer cego e nem de ser cego. Acredito que você também. Mas talvez alguém esteja ouvindo que tenha essa debilidade. Mas Deus usou aquela debilidade para transformá-lo em forte. Porque ele foi transformado e ele dizia, fui eu, sou eu. Eu fui curado. Mas ele não sabia ainda quem era Jesus. Mas as pessoas preferiam dizer, será que é ele? Será que é esse aí? Porque ele era cego. No verso 18, olha só, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora havia, e chamaram os pais. E no verso 20, olha a resposta dos pais. Sabemos que este era nosso filho e que nasceu cego. Sabe, todo mundo estava com medo de dizer que ele foi curado por Jesus, menos o cego. O cego dizia, os outros não é possível. Quem curou? Quando você lê toda a história, você vê que o próprio cego, que não era mais cego, dizia, foi um homem chamado Jesus que me curou. Quem é esse Jesus? E os fariseus sabiam quem era, os líderes religiosos sabiam. Mas o cego, que não era mais cego, não sabia. Estava feliz, estava completamente assim, dando glórias a Deus, mas ele não sabia, ele apenas dizia, foi um homem chamado Jesus que me curou. Sou eu fui curado. E sabe, e ninguém queria confirmar isso. Já viu que às vezes na nossa vida se encontra nessa mesma coisa? Às vezes a gente frequenta a igreja, vai na igreja, muda de vida, ou às vezes a gente já é membro da igreja a vida inteira. E aí a gente fala assim, poxa, eu tô vivendo errado, eu preciso mudar. Mesmo que ninguém saiba dos meus erros, eu preciso mudar. E muda. E aí ao mudar, as pessoas começam a perguntar, mas por que você mudou? Se você não fazia isso, agora está fazendo. Ah, quer ser salvo antes dos outros? É piedoso agora? Deu uma de santo? Já viu essas expressões? As pessoas não querem acreditar em Deus. E elas desmerecem o que Deus já fez em você, o que Deus quer fazer por você também. E todas as vezes que você, muitas vezes, dedica algo para o Senhor e a sua vida testemunha disso, as pessoas preferem não querer acreditar, preferem dizer, não é possível. Como é que a pessoa, não, está enganando. Sabe, queridos, o Senhor faz milagres na nossa vida. Só que muitas vezes essa expressão milagres parece assim só a cura. Olha, Deus curou o cego ali, mas olha quantas coisas Deus queria mostrar. O tanque era o enviado. O povo judeu sabia que tinha um certo momento que se você fosse ali e tocasse na água na hora do anjo, crendice, na hora do anjo, você poderia ter a cura. E eles tiveram a cura. Sabiam dessa coisa mística que eu não acredito, mas o povo acreditava. Mesmo assim, para dizer que não é Deus, prefere descrer na crendice deles, prefere descrer que o cego era de nascença. Não, você enganou. Imagine alguém décadas cego e depois que curou, não, você não era cego, você estava enganando a gente. E olha só, nesse inteirinho, a resposta do cego. 29, verso 29. Sabemos que Deus falou por Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Isso são os líderes falando. Quando o cego dizia, não, eu fui curado por ele. Não, nós sabemos quem é Moisés. Sabiam nada, mas sabemos quem é Moisés, mas quem é esse Jesus aí? Eles sabiam quem era Jesus, o filho de José, o carpinteiro, que já tinha demonstrado várias vezes que ele era alguém especial, que ele era o Cordeiro de Deus, porque João, o povo acreditava que João era um profeta. E os fariseus não conseguiam contrapor o que João dizia. E muitos dos líderes ouviam as mensagens de João. Sabiam perfeitamente quem é. Então eles tinham plena consciência quando eles estavam dizendo
Quem é esse aí? Nós não sabemos quem é. E olha que um cego, que era fraco, segundo a tradição, cheio de pecado, é assim a tradição, sabe? Você é fraco porque você é o errado. Você é fraco porque sua mãe é errada. Você é fraco porque seu pai era errado. Todo mundo na sua vida que dá errado é porque você é o culpado. Ele tinha isso. Mas olha só, olha a resposta dele, no verso 30. Respondeu o homem: nisso é de se estranhar. Vós não sabeis quem ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este o atende. Olha que resposta. Olha o que o cego disse. Bem, é estranho vocês, líderes, não saberem quem é esse Jesus. Porque Deus ouve ele. E se ele fosse pecador, porque vocês estão dizendo que Moisés sabem quem é, mas Jesus não. Mas Moisés fazia as coisas porque Deus era com ele. Não tinha erros para isso, para Deus não era pecador. Moisés cometeu uma falha, é verdade, mas não vivia pecando. E é de se estranhar que vocês não sabem quem é Jesus e ele me curou. É de se estranhar. Ou seja, parece que o cego já estava sendo mais sábio do que os próprios líderes. E eles com raiva, com ódio. Olha o que eles disseram no verso 34. Mas eles retrucaram, dizendo: tu é nascido em pecados e ensina a nós? E expulsaram. Sabe, queridos, às vezes a gente tem uma grande bênção, acontece um grande milagre na nossa vida. E a gente faz um plano com Deus. Senhor, se acontecer isso na minha vida, eu vou falar para os outros. E acontece. Você ora por alguma coisa, às vezes um emprego, às vezes por um filho que está doente, às vezes por um emprego do seu filho, às vezes para que a sua esposa cresça na empresa, ou para você mesmo, e você consegue alguma coisa, e você fica feliz e você quer falar aos outros, falar de Jesus para os outros. Olha, Jesus ouviu minhas orações, Jesus mexeu comigo, Jesus me curou. E as pessoas, parece que, sei lá, usadas pelo mal, às vezes pessoas da igreja mesmo, fazem isso. Tu és nascido em pecado e quer ensinar a nós? Ah, quem é você, Moisés? Agora virou santo só porque ganhou uma bênção do Senhor. Ganhou nada, foi sorte. Foi sorte, você estudou e passou na prova, não foi porque Deus te abençoou, não. Não, mas tinha centenas de pessoas, nada, você estudou. Qualquer um poderia ter estudado, ter passado. Ah, você ganhou esse emprego? Ah, eu conseguiria também. Já viu isso? Já viu as pessoas desmerecendo os milagres que Deus fez na sua vida? E jogam na sua cara como se você fosse, de novo, o coitado, o burro, o ruim? Já viu pessoas assim na igreja? Pessoas que são servos do Senhor. Aqui eu não estou querendo falar necessariamente de líderes, mas pessoas da igreja, em que você quer compartilhar o seu bem e as pessoas dizem: você era todo errado, agora porque está aí, depois do batismo, está querendo ser certinho. Você não me engana, não. Percebe como a gente fica arrasado quando a gente escuta isso? Imagine que aquele cego que foi expulso, ele foi expulso da sinagoga. Ele era cego e ele não entrava na sinagoga. Ele passou a entrar porque ele se tornou cego, feliz. E agora ele foi expulso de novo como se não fosse um nada. E nessa hora, quando ele está acabado, Jesus aparece. Eu quero dizer, se você estiver hoje acabado, se sentindo um nada, sabe? Jesus vai aparecer para você hoje. Verso 35, olha só. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, Jesus sumiu, Jesus curou, vai ao tanque de Siloé e foi embora, sumiu. Jesus queria ensinar algo, principalmente para ele. E diz assim: ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha só, Jesus voltou, viu aonde ele estava, jogado, né, expulso, talvez jogado no chão de novo, talvez ele voltou agora a enxergar, mas voltou para o mesmo lugar onde ele estava lá, pedindo esmola. E Jesus voltou e fez uma pergunta para ele. Essa expressão, crê tu no Filho do Homem, é uma lembrança a duas coisas. Primeiro, ao que o próprio cego falou,
como é que vocês não sabem quem é ele? Porque Deus ouve. E o povo sabia que viria alguém. O próprio Moisés tinha dito, viria alguém semelhante a ele, que Deus ouviria. A ele ouvir. Esse era o Filho do Homem. Então, quando o cego foi expulso justamente que poderia ser esse Jesus, o Filho do Homem. E aí foi expulso. E então Jesus chega, sem ele saber que era ele, e pergunta, você crê no Filho do Homem? Você crê naquele que te curou? Você crê naquele que botou um barro nos seus olhos? Por que Jesus não se revelou logo para ele? Sabe, queridos, muitas vezes Deus está diante dos nossos olhos, mas Ele não diz que é Ele. Ele quer que a gente perceba. Ele quer que a gente sinta que é alguém especial. Ele quer que a gente busque mesmo. É fácil ele dizer, sou eu, filho, sou eu. Mas será que se ele disser, nós vamos acreditar? Será que se Jesus dissesse, será que o cego acreditaria? Então Jesus quis provar, não o cego, porque Jesus conhecia o coração do cego. Jesus quis provar os discípulos, porque Jesus estava próximo dos discípulos. E diante das pessoas, porque aonde Jesus estava, sempre havia uma multidão. E ele diz assim, olha o verso 36, respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Note, os fariseus tinham expulsado o cego. O cego estava ali jogado. Jesus chega, você crê no Filho do Homem? Você crê naquele que te curou, filho? Senhor, quem é ele? Quem é ele para que eu nele creia? Os fariseus não acreditaram. Diziam que acreditavam em Moisés, mas nunca acreditaram em Moisés. E eu termino lendo os versos 37 e 38. E disse-lhe Jesus, já tenho visto, e é ele que fala contigo. E então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Sabe, queridos, quando Jesus disse, sou eu sou o Filho do Homem, eu chego a me arrepiar, sou eu que falo contigo. O cego, que agora não era mais cego, enxergava Jesus, enxergava a multidão, enxergava aqueles que expulsaram da sinagoga. Ele não teve medo, ele se prostrou e disse, eu creio que o Senhor é o Filho do Homem. Sabe, queridos, Jesus usou um cego para dizer a todos ali que ele era o Filho do Homem. Ele já tinha feito milagres. João Batista já tinha dito que ele era o Filho de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus mesmo já tinha feito obras e já tinha dito. Mas ninguém cria. Então Deus usou um cego. Jesus usou um cego. No tanque chamado o enviado. Jesus foi enviado por Deus para salvar a mim e a você. Jesus hoje está olhando por você, Ele está diante de você, diante da tua face. E Ele está dizendo para você, eu sou o Filho do Homem, eu sou o que falo contigo. Quer você crer? Quer você dizer eu creio e adorá-lo? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Hoje, Senhor, a mensagem foi um pouquinho maior, porque essa mensagem de todos os milagres de Jesus, essa é a que mais mexe comigo, porque o Senhor usou um cego para abrir os olhos do povo. Nos ajude, Senhor, a enxergarmos a Ti, sem o Senhor precisar usar pessoas. Mas se ainda assim for importante usar pessoas para a gente enxergar, nos ajude, para que a gente possa continuar crendo que o Senhor é o Filho de Deus. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, queridos, um bom dia a todos. Lembro a vocês que hoje, às 8 horas da noite, a gente vai ter um tema especial, contagem regressiva, para a volta de Jesus, mas contagem regressiva é o tema de hoje da live. Te aguardo lá, aqui no Facebook mesmo, às 8 horas da noite. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja convosco. Amém.